Finalmente vamos ter uma aula sobre floreios nesse canal. Eu prometi, aqui tô pra falar desse assunto que eu nunca falei antes por aqui. Bom, então se você gosta aí de aulas de lettering, de caligrafia, se inscreve, gente. É só clicar no botão de inscrever-se por aqui. Nunca te pedi nada, poxa. Então clica aí no botão de inscrever-se, vai, eu te espero. Já clicou? Clicou no joinha também? E agora, clicou? Então tá bom, vamos seguir em frente com o nosso vídeo. Bom, se você gosta de lettering, de caligrafia, tá aprendendo um pouco sobre esse assunto, eu imagino, tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre esse termo floreios, ou em inglês flourishes, que aparece por aí no Pinterest, em alguns vídeos, em alguns livros de lettering. Bom, os floreios, eles são artifícios que a gente usa no nosso lettering para decorar, para deixar a composição mais dinâmica, para dar equilíbrio para o desenho. Mas os floreios, eles têm sido muito mal usados. Eu vejo muita coisa meio confusa por aí, meio feia, meio bagunçada, o que é normal, porque o floreio é uma técnica um pouco avançada, é difícil de aplicar sim, porque não tem assim uma regra muito certinha, tem que ter um pouco de bom senso e tentativas e tudo mais, mas tô aqui para ajudar vocês, então bora fazer essa aula básica aí para dar uma iniciada nesse assunto de floreios. Bom, vamos começar aqui explicando o que são floreios, né? O que é isso? Que termo é esse? São essas extensões das formas das letras, tá vendo? Tem aqui no final dessa letra P, no N, desse E, subindo aqui, um pouquinho aqui no D, esse prolongamento. Essa linha mais longa aqui nessa letra C. Isso aqui serve como um recurso para ajudar a equilibrar o peso visual do lettering todo. Então, às vezes a gente escreve, por exemplo, duas letras maiúsculas aqui. Então, esse final aqui com essas letras menores, essa letra E, ele fica meio desequilibrado. Você tem mais linhas, mais informações desse lado e desse lado aqui você não tem nada. Então, o que você faz? Você cria esses artifícios aqui, ó, na letra E, tudo isso, para dar uma equilibrada no lettering como um todo. Vou mostrar mais exemplos de como isso é feito, ó, aqui na letra J, essa linha que subiu na letra Y, o E, ó, ele veio aqui, ele deu a volta e conectou aqui com a letra H. De alguma maneira, isso é um swatch, né? Isso é um floreio, uma conexão diferente. Nesse lettering aqui, a gente vê que tá um pouco mais sutil, mas vou mostrar para vocês outros tipos de floreios que são mais exagerados, que a gente vê muito mais. Aqui tá bem sutil, bem leve, e olha já nesse outro exemplo como isso é feito de uma maneira mais exagerada. Pode fazer também. Dependendo de como eles são usados, eles ajudam a deixar o lettering mais dinâmico, menos duro, com mais movimento. Então, olha como essa composição ela tá mais orgânica, mais agradável, né? Com linhas mais arredondadas. Não tá aquele lettering duro que você escreveu uma palavra, outra, né? Uma embaixo da outra em sequência. Não. Esses floreios todos, olha aqui na letra M, ó. Ele deixa o lettering mais agradável de olhar, um pouco mais completo até, né? Deixa a sua composição até com ar mais profissional. Olha nesse outro aqui, tá vendo? São linhas mais retas, né? Aqui a gente tem um lettering que tem uma espessura única nas linhas e os floreios seguem essa tendência. Aqui eles vão variando de espessura, então tem uma linha que é mais fina, ela vai abrindo, vai ficando mais grossa, ela forma um bico aqui no final, né? Todos esses cachos, tá vendo? Ele funciona assim. Esses elementos que estão aqui nessa outra cor, essas gotas e tal, isso aqui é um floreio também, tá? Isso aqui também é um artifício, é um recurso que você pode usar no seu desenho. Nesse caso, eles estão com um final reto. Por quê? Para combinar com a estética da letra. Então, um desafio é sempre também usar floreios no seu lettering que combinem com a estética das letras que você criou, para não ficar uma coisa que não tem nada a ver, que destoa completamente daquilo que você escreveu. Olha outros exemplos aqui de floreio, numa palavra super simples, numa caligrafia simples, mas com um floreio bem caprichado, que dá outra cara para o lettering. Mais outro exemplo aqui. Aqui tem pouco, tá vendo? Ó, tem um floreio só aqui em cima e outro só aqui embaixo, né? Essa linha aqui do R, ela foi meio prolongada, mas em geral você tem duas situações aqui na letra. Olha como isso gerou um equilíbrio, fez em cima e fez um floreio parecido embaixo para dar aquela equilibrada e deixar o lettering todo com um peso mais igual. Olha esse outro exemplo aqui de um floreio um pouco mais avançado, né, mais difícil. Esse aqui que vem, sobe da letra K, dá essa volta, vem para cá e aí junta com o da letra G aqui em cima. Tudo isso é uma técnica mais avançada que exige que você treine bastante, né? Não tem uma regra, uma técnica. Marina, me ensina uma dica aí então, como que é o passo a passo de fazer um floreio? Já vou explicar
explicar um pouco melhor isso, mas cada situação é muito particular e você só vai saber o que vai funcionar ou não se você tentar fazer. Olha esse outro lettering aqui, ó, com um diferencial aqui nessa letra H, na letra Y aqui subiu também, como vocês viram, né? Letras que têm descendentes, em várias situações aqui no G, o Y, em várias situações que a gente tem um descendente, já é mais fácil de você puxar isso e fazer um floreio diferente. Aí você dá uma graça aqui pelo lettering. Olha como esse floreio na letra G, ele formou aqui embaixo um desenho meio que triangular, tá vendo? Ele ficou centralizado, ficou super legal, super interessante e não desequilibrou essa composição. Como aqui a gente tem uma letra H maiúscula, maior, com mais voltas, mais detalhes, esse floreio na letra Y serviu para equilibrar. Então você tem bastante informação aqui e tem também mais informação aqui. E não fica aquela coisa descompensada de muita informação, de mais requinte, de mais coisas, e aqui no final uma letra Y sem graça que não tem nada. Então você consegue ir equilibrando tudo isso. Esse outro exemplo também é muito legal, ó. Floreios que você pode usar no seu lettering, como eu falei, não precisam estar completamente interligados com a letra. Você pode usar esses outros desenhos. Tem vários exemplos de várias coisas que você pode desenhar no seu lettering para dar essa equilibrada. Então, aqui provavelmente tinha um espaço em branco, né? Um buraco. Então, para preencher e deixar esse lettering um pouco mais quadrado, com formato mais retangular, meio quadrado, floreios para preencher esse buraco, digamos assim. Aqui também, ó, entre essa letra e essa palavra de baixo, tinha meio que um vão, um buraco. E esse buraco foi preenchido com floreio. Então, esses floreios, esses artifícios, eles têm essa função estética de dar equilíbrio, de deixar mais dinâmico, de deixar o lettering menos duro e equilibrar a composição toda. O que é muito importante falar sobre floreios, né? Como usar isso? Gente, menos é mais. O floreio, ele é uma joia rara, assim, ele é uma coisa muito delicada, ele precisa ser usado no seu lettering como se ele fosse algo especial, porque ele é realmente especial. E perde toda a delicadeza, por exemplo, nisso aqui. Ó, esse exemplo que eu desenhei, isso aqui tá horrível, né? Porque você banaliza o uso dele, colocando o floreio toda hora, repetindo ele em todas as palavras. Então, de novo, algo que é para ser especial, que é para deixar o seu lettering com um charme diferente, digamos assim, ele perde a delicadeza se você usa demais. Isso aqui, gente, eu desenhei aqui para mostrar, porque eu vejo isso o tempo inteiro na internet, as pessoas usando um floreio de uma forma muito banal. Então, quando você faz isso aqui de qualquer jeito na letra M, aí depois na letra M de novo, aqui na letra R, na letra A, perde toda a graça. Olha que coisa morta, sem graça e mal feita também, sabe? Então, evitem fazer isso. Aqui na letra D também tem gente que toda vez que faz uma letra D, faz esse floreio no D. Evitem fazer isso, gente. Vocês precisam usar o floreio como algo especial, porque ele é especial. Olha esses exemplos que eu mostrei aqui. E se você vai repetindo o mesmo tipo de desenho, então olha como esse desenho aqui, desse formato, ele tá igual aqui e ele tá igual aqui. Se você repete isso, ele perde a graça, fica um tédio. Então, eu olho para esse lettering aqui, eu acho isso extremamente feio, entediante e sem graça. Vamos voltar nesse exemplo. Ó, a gente tem duas letras Y. Olha como o floreio desse Y foi desenhado de um jeito e esse foi desenhado de outro. Você não tem repetição, não tem essa coisa chata e monótona que a gente tem aqui. Outro exemplo de floreio mal usado, que não tem muito sentido, né? Fez esse floreio aqui na letra R porque, vou inventar de fazer. E aí, olha o desequilíbrio que gerou, né? Você fez um floreio em 8 aqui, né, que é um que a gente usa muito, esse que vai e volta, mas ele não tem sentido nenhum, e aí esse lado da composição ficou mais vazio. Aí tem esse floreio da letra T aqui também, que não leva ninguém a lugar nenhum. Esse da letra D, que eu falei que muita gente usa à torta e à direito toda hora, não tá legal, né, não tá com aquele equilíbrio visual bonito que a gente viu nesses outros exemplos que eu mostrei antes aqui pra vocês. Então, assim, vamos pensar, vamos rascunhar isso aqui direitinho para você não sair usando isso de qualquer jeito. De novo, a repetição que eu falei, né? Mais um exemplo aqui para vocês realmente fixarem isso na cabeça. Olha como isso tá
sem graça, ó, 1, 2, 3, 4, 4 vezes o mesmo tipo de desenho. De novo, eu vejo isso o tempo inteiro na internet, isso não é legal, tá? As pessoas, né, gostam de usar isso, mas precisa aprender primeiro para que ele serve, qual é a função, quais são os desenhos clássicos, para depois você realmente começar a aplicar isso por aí. Bom, uma coisa que é importante, o segundo ponto que é importante, né, menos é mais, foi o primeiro ponto, então não exagera, não banaliza, e o segundo ponto importante é a legibilidade. O lettering, ele tem que ficar legível, né? O floreio, ele não pode atrapalhar a leitura da palavra, como por exemplo nisso aqui. Olha esses cachos que a gente tem aqui. Você consegue ler a palavra letter aqui? Só que e esse looping aqui, gente? Esse looping, ele meio que deixa na dúvida. Ele parece uma outra letra, não parece? Então, olha a diferença, né? Aqui eu tenho um floreio que tá meio sem noção. Esse aqui da letra L ainda, se a gente melhorar aqui a curvatura, a gente consegue deixar ele mais legal. Mas esse looping que a gente tem aqui, essa volta na letra R, no final do R, realmente confunde. Então, esse outro problema que eu vejo bastante também nas pessoas que tentam, às vezes, né, arriscam fazer algum tipo de floreio, é que sem querer você acaba criando uma letra a mais aí no seu lettering, e não é legal fazer isso. Então, essa é uma situação que não deu muito certo e essa situação já tá um pouco melhorada, já tá mais legal. Bom, a terceira dica aí do passo a passo para você fazer um floreio perfeito é ir no flow, gente. O floreio, ele tem que ficar natural. Se essa curvatura, essas linhas, elas ficam forçadas, duras, fica feio, né? Fica aquela coisa meio estranha, você fica meio na dúvida. Então, quais são as dicas mais importantes? Você primeiro pode aproveitar os traços descendentes, né, das letras. Então, letra que já tem um descendente, por exemplo, um Y, é mais fácil de você puxar já uma linha e continuar esse desenho. Outras letras que tem isso, a letra G também, já fica fácil, porque você já tá descendo, já tá fazendo essa curva, então é mais natural, né? Naturalmente é mais fácil você conseguir fazer essas coisas prolongadas. Outra coisa que também funciona muito é você fazer isso na última letra da palavra. Então, por exemplo, nesse Y é a última letra. Você pode fazer em outras letras que não são descendentes necessariamente, como por exemplo aqui na letra T. A gente tem outros exemplos aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa letra I do final aqui, a letra N, olha como ficou legal, como funcionou. Essa letra O aqui, quando, né, é bem feito, é bem pensado, fica muito legal. A letra D aqui, então você pegar sempre o final do lettering e continuar a fazer algum desenho também funciona bastante. E o terceiro caso que você pode aproveitar, além dos descendentes e da última letra da palavra, é fazer em letras maiúsculas. Gente, as capitulares, elas já estão assim prontas para receber algum tipo de floreio, então pode exagerar sim, pode exagerar na curva, no desenho, porque funciona demais. A gente vê aqui na maioria dos exemplos isso funcionando muito em letras maiúsculas. Ó, vamos detalhar um pouco mais, por exemplo, esse lettering aqui, que tem letras, né, super simples, letra de forma super simples, com serifa. Então, por exemplo, olha esse desenho, número 8, né, um símbolo do infinito. Esses cachos, assim, essas espirais são muito comuns, são floreios que a gente pode desenhar em vários tipos de lettering. O sentido do desenho, tá vendo? Esse vem assim, sobe dessa volta. Esse daqui já tá ao contrário, esse tá feito assim por cima, ao invés de ser feito por baixo, ele tá por cima. Então, quando a gente estuda isso em outras composições, a gente acaba aprendendo muito. Então, uma dica que eu dou para vocês é fazer mesmo esse exercício de observação. Todos esses letterings que eu peguei aqui, a não ser esses exemplos errados, né? Todos esses outros que eu mostrei aqui antes, eu peguei lá no Pinterest. Vocês podem fazer esse mesmo exercício para conseguir aprender um pouco mais sobre isso. Agora eu vou mostrar um pouco isso na prática também. Tá, Marina, mas você falou, explicou vários pontos, beleza. Como que funciona isso na prática? Gente, primeira coisa, precisa realmente ter paciência para experimentar. Essa técnica, ela é mais avançada mesmo, então se você tá muito no começo aí, sabe muito pouco ainda sobre lettering, caligrafia, espera mais um pouquinho para você conseguir se aventurar nisso, até você ganhar um pouco mais de confiança. Porque construir uma composição de lettering é montar um esquema, um quebra-cabeça, onde cada coisa aqui precisa se encaixar, precisa fazer sentido. E isso aqui, a ideia que às vezes você tem na cabeça só vai dar certo se você tentar. Então, assim, não dá pra ficar só imaginando, sonhando, e não dá pra ter preguiça também. Então, a primeira coisa que você faz, essa primeira camada, eu escrevi aqui as palavras que eu queria fazer esse lettering, com 2 palavras, express yourself. E aí, aqui mesmo, eu já fui puxando algumas linhas em algumas situações que eu enxerguei essa possibilidade de fazer um floreio. E aí, você vai fazendo, vai tentando, vai rabiscando, pega a borracha, puxa, apaga, arruma, e aí você vai olhar tudo isso e vai fazer uma avaliação. Será que isso aqui ficou legal? Será que essa letra, essa linha aqui passando por cima
cima do P, ela funciona? Será que ela não tá atrapalhando? Será que essa linha que eu fiz aqui do S, essa curva não tá muito estranha, né? Não tá muito arredondada, não tá um formato muito bom. Eu posso deixar isso mais natural. Será que esse aqui funciona? Será que ligar, de repente, o Y com a letra R fica legal? Ou fica uma linha muito sonsa aqui no meio, tá vendo uma linha que é longa? Então tudo isso você vai precisar avaliar. E aí você pode, de repente, colocar outro papel por cima e riscar de novo e fazer essas experimentações. Então, por exemplo, ó, deixa eu puxar um pouco mais pra cá. Eu já tentei outras coisas nessa segunda tentativa. Então, fiz uma linha aqui por cima, que não sei se eu fico com ela, se eu não fico. De novo, gente, a gente só vai saber se a gente pegar e rabiscar. Então, não tenha dó de rabiscar os seus rascunhos. Vai trabalhando aí com várias camadas de papel manteiga, porque lettering é rascunho, é estudo e floreio principalmente. Você vai ter que fazer vários estudos e ir refinando mesmo o seu rascunho até você chegar numa coisa mais legal. Então, aqui eu já fui mudando um pouco, criei essa linha, fiquei meio na dúvida. Depois eu vim aqui com uma outra camada por cima, ó, tá vendo? Um papel manteiga em cima do outro. E aí, o que eu resolvi, gente? Que essa linha aqui que eu fiz, essa linha que eu tinha feito aqui, realmente não tinha nada a ver, não tava legal. Esse floreio da letra S eu achei realmente feio, forçado, ó, a curva, tá vendo que ela vem, ela fica meio dura, meio retona, de repente isso aqui, ó, principalmente, tá muito forçado, não ficou legal, desisti dela. Outra coisa que é legal também fazer no lettering é, quando você tem duas letras que são iguais, que se repetem, então uma palavra com duas letras S, é você desenhar um S diferente do outro, ou qualquer outra letra, né? Então, no caso de ter duas letras iguais, eu desenhei um S de um jeito e outro S de outro, o que deu também muito mais equilíbrio. Vocês conseguem ver que eu tenho uma letra E aqui que é maiúscula, que é grande, ela é alta, ela chama muita atenção, ela ocupa muito do papel. E quando eu faço esse S aqui com esse floreio, eu equilibro. Então, eu tenho esse tanto de coisa acontecendo aqui, mas eu tenho tudo isso aqui também. E meio que o equilíbrio, o meu lettering deixa ele mais com uma dinâmica mais legal, né? E aí eu consigo ter tudo isso. Mesma coisa aqui no caso do Y, é uma letra grande, comprida, ela tem descendente. Eu resolvi também que puxar o floreio do R tava horrível. Tá vendo como eu falei, ó, aquela linha sonsa, sem graça, esquisita, fina, né, percorrendo todo esse caminho. O que eu fiz? Achei que seria uma solução muito melhor subir e descer isso aqui, né? O floreio, ele precisa ir de um lugar para outro, aquilo não estava indo para lugar nenhum. Então, todos esses cachos, essas voltas que a gente dá, elas ficam mais interessantes. E aí, resolvi que realmente era melhor fazer isso aqui. E essa coisa aqui acontecendo na letra F também criava um contraponto aqui com o Y e deixava o meu lettering mais equilibrado. Olha quantas camadas, gente! Para chegar no lettering ideal, dá trabalho sim, precisa fazer rascunho sim, precisa fazer várias camadas. Por quê? Se você ficar apagando o seu desenho, você não consegue ter essa memória das tentativas que você fez. Então, é uma dica que eu sempre dou aqui no canal, que eu dou para os meus alunos também no curso, camadas e camadas de papel manteiga, assim você não apaga suas ideias e não perde nada também. Bom, antes da gente continuar com esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo se você tá gostando dessas dicas, se você gosta desse assunto, não esquece, clica no joinha que aparece aqui, tá bom? Bom, como eu falei, você só vai saber realmente tentando. Aí eu resolvi aqui fazer o quê? Adicionar mais elementos em alguns buracos, né? Mostrei para vocês naqueles exemplos que tem alguns pontos, alguns buraquinhos ali no lettering que a gente pode preencher. Então, resolvi fazer isso. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Eu desenhei e aí eu tenho que olhar e avaliar para ver se isso está funcionando, né? Essa curva aqui do S eu achei que ficou muito legal. Essa melhorada que eu dei no S ficou mais interessante. Essa parte aqui atravessando na letra X, realmente, eu não sei, eu fico muito na dúvida, porque eu tô cortando uma letra, não sei se isso atrapalha ou não, se isso vai distorcer, vai atrapalhar na legibilidade, então, sei lá. Isso aqui, ó, acabou virando uma letra E, concorda, gente? Que parece uma letra E? Então, de novo, lembra daquilo que eu falei? A legibilidade disso tá legal? Não sei, talvez não, talvez seria melhor mudar esse elemento, mudar um pouco o ângulo dele, desenhar isso de um jeito diferente. Então, isso tá no quarto rascunho e ainda não tá bom. Bom, esse aqui é o rascunho número 5, e aí eu ainda, persisti nessa coisa aqui do X. A letra S eu achei que ficou muito legal.
O F também eu achei que ainda não tá bom, porque olha como esse F tá com problema, né? Ele não tá um F muito legal de ler, ele precisa realmente ficar esse encontro aqui mais fechado, né? Eu subo, eu desço, isso aqui precisa fechar. O fato disso aqui não encostar aqui não tá legal. Aquela coisa que tava parecendo uma letra E, ela já melhorou um pouco, né? A gente já tem um desenho que tá um pouco mais inclinado, mas ainda não ficou bom. E aí, gente, no final das contas, quando eu finalizei esse trabalho, olha só o que ele virou. Então vamos analisar os floreios que eu criei aqui nesse meu lettering. Bom, aqui eu tenho, né, um desenho que nem chega a ser tão floreio assim na letra E. Fiz ele um pouco menor para não ficar coisa demais também, porque é aquilo, né? Menos é mais. Aqui na letra X com a letra P, realmente aquele corte que tinha aqui não era o ideal. A melhor solução que eu encontrei foi fazer um floreio diferente, um pouco menor aqui na parte de cima. Na letra S super funcionou, olha como isso ficou equilibrado. Aqui que a gente tinha aquele problema, né, que dava uma volta. Vou mostrar aqui de novo que tinha no outro rascunho ainda parecia ainda mais uma letra E, mas eu ainda não estava muito feliz. Então resolvi fazer um desenho diferenciado aqui. E a letra F no final das contas, que era melhor realmente fechar, eu fechei e só fiz o finalzinho, né, como é uma letra no final aqui do lettering, também, né, possibilita que eu continue um pouco a linha. E aí eu criei essa composição super harmoniosa. Olha as letras S aqui, ó, tá vendo? Um S de um jeito, outro S de outro. Esse S que se destaca aqui no meio, ele também, ó, traz um equilíbrio e ele já preenche um espaço onde eu não teria nada a princípio. Eu consegui preencher fazendo ele um pouco mais comprido e aí a gente tem um resultado mais legal. Bom, então é isso. Agora todo mundo já sabe um pouco mais como usar, né, isso nos letterings. Então se você fizer aí floreios no seu lettering, marca lá com a hashtag AnalisaMarina, porque aí quem sabe eu escolho o seu desenho para aparecer na próxima live que eu for fazer aqui no canal. E gente, não tenha medo de tentar mesmo, a gente tem que tentar fazer, tem que colocar ali a mão na massa para ver o que a gente gosta, para errar, não tem problema errar, não tem problema ficar feio, não tem problema fazer um negócio meio bizarro, porque só assim a gente realmente vai aprender. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, até mais!